Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma edição do Digital Work Podcast. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever no canal da Digital Work Oficial no YouTube ou através do Instagram no PodDWCast. Bom, hoje a gente tem o prazer de estar recebendo o Diego Puertas, o Country Manager, o presidente da Dell no Brasil. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado, o prazer é todo meu, Marcos. A gente está bastante feliz aí que você está nos visitando hoje. E eu vou te fazer a primeira pergunta, né? A gente está vivendo um momento super especial, né? Um ano de parceria entre a Digital Work e a Dell, né? Uma parceria que levou quase uma década para ela acontecer. E eu queria também tocar no ponto importante que a gente está no primeiro mês da nossa nova sede aqui na Digital Work. Eu queria escutar um pouquinho pelo lado da visão da liderança da Dell, né, do teu trabalho, brilhante trabalho aí que você já vem conquistando ao longo do tempo com a Dell. Quais são os atributos fundamentais para uma parceria de sucesso entre um parceiro de negócios e a Dell Brasil? Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Para mim é um prazer enorme. Antes de tudo, queria parabenizar você e o time pela linda jornada. São 27 anos de empresa. Acho que, apesar da parceria nossa ter apenas um ano, começo oficialmente, a gente acompanha o trabalho de vocês há muito tempo, admira muito a dinâmica, a forma de trabalho, a postura de vocês. Então é um trabalho que a gente tem feito uma aproximação grande porque os valores, a consistência do trabalho é exatamente aquilo que a gente busca nos nossos parceiros. Ou seja, aqueles que consigam não apenas auxiliar seus clientes na jornada de transformação digital, do uso e da identificação das tecnologias mais adequadas, mas aquele parceiro que constrói um link de credibilidade, de relacionamento, que realmente trabalha de forma colaborativa com o seu cliente, com o fornecedor, para buscar a melhor solução disponível. Então, acho que os valores que vocês construíram, que fazem parte da jornada, que marca os 27 anos do trabalho de vocês, exatamente reflete aquilo que a gente espera de um parceiro. Então, nós também estamos muito felizes com o começo dessa jornada. Não tenho dúvida alguma que nós vamos coletar muitos bons frutos e os clientes também dessa nossa parceria. Então, o que vocês já fazem, a essência do trabalho de vocês é exatamente aquilo que a gente busca e espera de um parceiro importante. E é por isso que a gente celebra com tanta alegria esse nosso primeiro ano. Parabéns pela nova casa, está linda. Eu já adorei o estúdio e não tenho dúvida alguma que esse vai mais um momento que marca, que consolida o posicionamento de vocês como um dos principais canais do mercado brasileiro. Obrigado. E como eu disse para você há pouco, né, a gente criou esse ambiente aqui para um processo de colaboração, né? Ele não é um processo onde só os colaboradores da Digital Work vão estar, né? A gente quer que os colaboradores da Dell também aqui estejam desenvolvendo projetos e negócios nos clientes que a gente desenvolve em conjunto. Eu acho que é bastante importante que a gente tenha um ambiente onde a gente consiga realmente criar essa sinergia entre essas duas empresas. E como você mesmo disse, é uma relação de um ano, mas assim, a gente já conquistou bastante coisa juntos, mas a gente tem uma jornada brilhante aí pela frente de um trabalho muito promissor que a gente tem com vocês. Sem dúvida, a colaboração é fundamental. Os times estarem próximos é o que vai fazer a diferença para auxiliar os clientes nos seus desafios. É isso aí. Bom, o Brasil é um país extremamente relevante e ao mesmo tempo desafiador, né? Na visão, quais são as principais prioridades da Dell no país e como a operação brasileira está se portando para atender um cliente cada vez mais exigente, né, óbvio, e que busca inovação com velocidade, eficiência e segurança? Vamos lá. De novo, acho que nós também celebramos esse ano, a gente faz 27 anos da nossa operação no Brasil. Eu estou na nossa operação desde o começo e o mercado brasileiro sempre foi o primeiro, é um dos maiores mercados do mundo. Uma empresa que quer ter uma relevância global não pode simplesmente não priorizar um mercado potencial como o mercado brasileiro. Mas ele tem sim suas complexidades. E acho que o fundamental aqui é, primeiro, você entender a dinâmica do mercado. Então acho que a Dell fez ao longo dessa jornada um trabalho muito bem feito de entender a complexidade, os desafios, regulamentação, como eu me preparo e capacito para atender a demanda desse mercado. Então acho que a gente fez um trabalho muito consistente. Eu sempre falo que o nosso compromisso com o Brasil é de longo prazo.
Porque falam quando tem uma crise, quando tem outra, muitas empresas mudam a direção, estão indo para cá, vão para lá, a gente manteve uma consistência. Sempre investindo, sempre olhando no longo prazo. Claro que em momentos mais acelerados investe um pouco mais, em momentos um pouco mais desafiadores segura um pouco, mas a consistência sempre foi olhar ao longo prazo. Foi por isso que a gente construiu, ou seja, é o único país do mundo onde a Dell tem uma fábrica no país para atender apenas o país. Também somos o único player do mercado que tem capacidade de atender todo o mercado nacional com atendimento on-site. Temos o portfólio global atualizado, disponível no Brasil, fabricado no Brasil, ou seja, 95% do que a gente vende é fabricado aqui. Somos líderes em todas as principais categorias de negócio. Estamos falando de uma liderança muito consistente de mercado nessas principais categorias. Temos também as melhores avaliações do ponto de vista de experiência do cliente. Então, isso tudo é fruto de uma consistência muito grande, investindo no longo prazo, entendendo as complexidades do mercado local. Então, acho que esse aprendizado e esse trabalho contínuo que a gente tem feito ao longo da jornada de Brasil é o que tem consolidado a nossa posição. E é exatamente por isso que a gente busca, quando vai desenvolver novos parceiros de negócio que vão trabalhar conosco, representando a nossa marca, que a gente busca parceiros que se identifiquem com esse perfil. E do lado de fora, né, antes de a gente ter um relacionamento com vocês, isso a gente percebia de forma muito clara. O tão consistente e contínuo é o trabalho, o desenvolvimento e principalmente o investimento em acreditar num país que realmente tem seus desafios, seja político, seja cambial, seja econômico, né? O Brasil tem um leque de desafios que a gente pode elencar aqui, que para convencer os executivos a investirem no país não deve ter sido uma tarefa trivial, né, Diego? Eu acredito que não deva ter sido fácil lá atrás. Hoje é mais fácil, né? Não, acho que assim, os principais decisores, não apenas a Dell, ou seja, os executivos globais, sabem dos desafios que é gerenciar um país que enfrenta esse tipo de volatilidade, como você comentou. Mas isso é para todo o mercado. E o mercado é grande. Isso é para todos os concorrentes. O mercado é muito grande. Então, você também não pode desprezar isso. O que a gente fez é entender essa dinâmica e como reagir de forma adequada. Então, por exemplo, a questão de câmbio, a gente desenvolveu um know-how local de como trabalhar. Você não gerencia câmbio. Você gerencia o impacto que a variação para cima para baixo causa e como você reage da forma mais adequada nesse sentido. A gente desenvolveu um know-how de como fazer isso. E na medida que você vai construindo e principalmente provando por resultados, por consistência de execução, o time global entende, confia, sabe que o time local conhece os desafios e sabe gerenciar. Então, é uma confiança construída na base de consistência de resultados. E já a gente vai até tocar num ponto sobre o evento global de vocês. E eu tive como ver na prática a credibilidade que a Dell no Brasil tem dos executivos que lideram a operação globalmente. Então, assim, isso é bastante interessante, mas mais do que isso traz realmente um prazer para nós que aqui somos brasileiros, de que a gente tem capacidade de desenvolver um trabalho com bastante seriedade e sem precisar usar de artifícios que são incorretos. Enfim, eu acho isso muito legal. Uma consistência de execução muito grande. Você viu, o Michael Dell vai no nosso espaço lá, fala com os clientes, os principais executivos globais da mesma forma. A gente tem uma recorrência de reuniões dos canais, os principais clientes com o Michael Dell e membros do grupo de liderança dele. Então, a gente, de fato, construiu esse tipo de relação com o headquarter muito baseado na consistência de execução. Bacana. Bom, a agenda de inteligência artificial, né? Ganhou uma enorme tração de tempos para cá, né? Tanto no ambiente corporativo quanto no usuário final. Como é que a Dell enxerga o Brasil nesse processo de transformação, especialmente no avanço de PC, né? Vocês são líderes no mercado de PC no Brasil, com a inteligência artificial, data centers sendo preparados, né, para essa nova carga de trabalho, soluções integradas em ambientes híbridos. De forma geral, né, como que a Dell está vendo mais do que a oportunidade, mas o ponto estratégico da inteligência artificial no ambiente de tecnologia? Excelente pergunta, né? Acho que a inteligência artificial faz algum tempo
tem pautado a dinâmica do nosso negócio. Seja pela forma na qual nós estamos implementando essa tecnologia, que tem uma capacidade de gerar valor, de transformação gigantesca, como a gente está usando isso no nosso negócio internamente para transformar o modelo operacional da companhia, seja como o principal player do mercado de infraestrutura, como a gente está transformando o nosso portfólio para atender as demandas no mercado para investimentos em inteligência artificial. Então, são duas grandes frentes que a gente tem feito, ou seja, como a gente transforma o nosso negócio usando a inteligência artificial como um capacitador da nossa operação e como player de infraestrutura. E acho que os resultados estão sendo muito consistentes em ambas as frentes. Se a gente for olhar hoje os dados públicos da Dell, né, você vai ver, se não me engano, são dados públicos que estão nos anúncios de resultados, ou seja, são mais de $60 bilhões de receita gerada com infraestrutura de AI. Hoje, infraestrutura já é o maior negócio da Dell, os servidores de AI são o maior negócio da companhia, do produto individual, ou seja, e a gente viu essa demanda crescendo e sabia da complexidade que é para os clientes entender a inteligência artificial, como eu implemento, qual o use case, o que eu faço e que tipo de infraestrutura. A gente rapidamente se posicionou, bom, a parte da infraestrutura deixa que a gente ajuda vocês. Por isso a gente criou rapidamente o conceito do Dell AI Factory, que foi desenvolvido junto com a NVIDIA, que nada mais é do que uma plataforma integrada com software, hardware, serviços, onde você simplesmente conecta as soluções que você quer implementar de uma forma simples, transparente, numa arquitetura já pré-concebida para rodar os seus modelos e as aplicações que você quer. Você gasta seu tempo no caso de uso e não desenvolvendo a infraestrutura. Isso tem sido muito bem recebido no mercado, né? São mais de 4.000 clientes mundo afora usando essa infraestrutura, vários deles aqui no Brasil já. Então, a gente tem sido muito bem sucedido nisso, porque a gente acredita muito no potencial da inteligência artificial, da tecnologia, no potencial que ela tem de transformar a vida das pessoas para melhor. Então, nosso grande objetivo é ser o player que ajuda os clientes nessa jornada. E estamos muito satisfeitos com os resultados que a gente está colhendo. Era esse ponto que eu ia te fazer a pergunta. A gente vê um avanço nas ações da companhia de forma muito consistente nos últimos quarters, né? A gente pode falar que inteligência artificial contribuiu para esse avanço? Ou a gente está falando de um trabalho estruturado no portfólio como um todo? Eu acho que sim, a inteligência artificial tem um papel importante nos resultados muito consistentes que a gente tem entregue nos últimos trimestres. Uhum. Então ele tem, porque a gente tem muito investimento em infraestrutura de inteligência artificial. Mas eu diria que vai bastante além disso. Vai na forma como a gente revisou, simplificou e otimizou nosso portfólio. Como a gente utiliza a inteligência artificial não apenas para oferecer infraestrutura para os nossos clientes, mas no desenho e desenvolvimento dos nossos produtos. Então, tem sido um componente fundamental na consistência de resultados que a gente tem entregue. E a perspectiva para esse ano é que os cenários vão continuar bastante positivo. Você viu, a gente teve a oportunidade de conversar sobre o guidance da companhia para esse ano. Estamos falando de uma empresa que pouco mais de alguns anos atrás faturava $88 bilhões. Esse ano estamos falando de 140. É mais de 50% de crescimento. Nesse tamanho de receita, não é algo simples, não é algo trivial. O time do Brasil tem acompanhado esse crescimento e é por isso que a gente precisa de parceiros tão estabelecidos como a Digital Work para nos ajudar nessa jornada. E conta com isso porque a gente também precisa de vocês para que a gente continue integrando e entregando as melhores soluções para os nossos clientes. A gente está falando de uma base bem extensa, né? A gente toca mais de 3.000 clientes por ano ativos, né? Fora os que a gente acaba fazendo projetos. E realmente eles estão cada vez mais necessitados de uma infraestrutura de qualidade. E antes, onde a gente falava que proteção de investimento era algo importante, hoje é algo fundamental, né? O cliente está muito preocupado em colocar o dinheiro dele numa infraestrutura que não só os diferencia no mercado, mas os que tornam relevante frente aos concorrentes dele. Então, conta com a gente que a gente também está precisando do trabalho e da ajuda de vocês. Legal. Contamos sim. Bom,
No próximo mês a gente vai estar juntos no evento da Dell, né, no Technology World lá em Las Vegas. O principal evento global da Dell, eu tive com vocês lá a primeira vez no ano passado. É um evento que realmente, quando eu volto dele no ano passado, e a gente participa de dezenas de eventos durante o ano de fabricantes, de tecnologia, quando eu volto eu venho falando para o meu time, eu falei, olha, eu me surpreendi com a qualidade e com a robustez do evento da Dell. Olhando aqui tendências e oportunidades, né? O que você acredita que esse ano a gente vai ver por lá, né? Especialmente para os parceiros e clientes que vão buscar inovação no evento, né? A pergunta ela é desafiadora, porque você não vai poder antecipar muita coisa para nós nesse momento, mas transformação e crescimento sustentável, né? O que a gente pode esperar desse ano do evento da Dell? Vamos lá, você está correto. Acho que, de novo, eu vou todo ano no nosso evento e todo ano eu volto impressionado com a capacidade da companhia de melhorar o evento, melhorar a experiência, melhorar seu portfólio, posicionamento, e esse ano não vai ser diferente. Ainda mais com tudo que a gente tem visto do ponto de vista da aceleração da necessidade de infraestrutura para suportar AI. Eu diria que boa parte dos grandes anúncios que a gente vai ver por lá vão ser nesse sentido. Ou seja, não só o estreitamento da relação cada vez maior que a gente tem com a NVIDIA, mas os outros principais players, né? Uma AMD, uma Intel, né? O mesmo Qualcomm, com muita coisa em conjunto com a Dell. Então, muita coisa também, espero bastante coisa em cybersecurity, que é um componente muito importante do nosso ecossistema de produtos. Então, acho que vai ter bastante coisa legal. Tô na expectativa, falta um pouquinho mais de um mês para a gente estarmos juntos lá novamente, celebrando com os nossos parceiros, os nossos clientes que vão. E eu não tenho dúvida alguma que o que que vocês vão ver no evento é a consistência de execução da companhia. Uma companhia que entrega a direção que sinaliza, que faz acontecer, que tem muita consistência de execução. Então, acho que é isso que a gente vai poder continuar vendo e que isso é fundamental no momento onde os investimentos são volumosos, expressivos e você precisa ter um parceiro que você confie. E a Dell tem se posicionado cada vez mais como o grande player do mercado de infraestrutura. Então, é isso que é um pouquinho do que a gente espera logo mais ali no começo de maio. E é um portfólio extenso, né? Então o evento fica realmente com uma robustez muito grande, né? Eu acho que hoje é difícil a gente olhar um ponto de comparação com a Dell, né? Em relação ao portfólio. É um portfólio extremamente robusto. É a única empresa que tem um portfólio de fim a fim, né? Ou seja, desde o device de acesso, networking, processamento, armazenamento, segurança, cloud, as a service, workstation, ou seja, o portfólio é muito grande. E você tocou num ponto que assim, eu pude vivenciar isso, né? Na prática, a gente vê o Michael Dell, ele é um apaixonado pela companhia, né? Ele é um apaixonado pelo que ele faz. E você vê ele andando no meio dos corredores, conversando com as pessoas, e eu vi várias pessoas pedindo para tirar uma foto com ele ou conversar com ele, e ele sempre muito cuidadoso com as pessoas que chegam até ele, né? Um respeito assim pelas pessoas que, quando a gente olha, depois de 40 e tantos anos, né, que ele lidera essa companhia, ele ainda tem esse espírito de vontade de desenvolver a companhia e levar ela onde ela está, é algo admirável no nosso mundo de tecnologia, né? De fato, você está correto. E ele não é acessível só na frente dos holofotes, no dia a dia da companhia. Então, ele é bastante acessível. Enfim, óbvio, ele tem uma agenda extremamente complexa. Não é tão simples, mas não é incomum receber uma mensagem dele falando de alguma questão. Ele está disponível para falar com os clientes. Eu relatei com você faz menos de 30 dias, falei com um fundador de uma das grandes empresas do Brasil. Ele e o Michael Dell tiveram a oportunidade de trocar ideias. Ele é um cara muito acessível e realmente apaixonado pelo que faz. Ele tem os valores pessoais dele são muito interessantes, então espelham muito a cultura da companhia. Quem tiver curiosidade, o livro dele, que o nome é sugestivo, né? O Play Nice But Win, né? Ou seja, haja correto, mas vença, uma tradução literal, fala muito dos valores da companhia e conta de uma forma super interessante também a jornada de um empreendedor que começou vendendo assinatura de jornal
e com um pouco mais de $1.000 construir uma companhia hoje que vale centenas de bilhões de dólares. E continua apaixonado pelo que faz. É impressionante. E no dia a dia, né? Na operação. Na operação. A gente percebe isso na execução e provavelmente, e uma coisa que é bacana nele, ele toma riscos, né, Diego? Muito. Ele toma muito risco, né? A própria aquisição da MC foi uma tomada de risco para aquele momento bastante importante. Hoje a gente percebe o tão quanto assertiva ela foi, né? Foi, não. Ele é realmente um empreendedor serial. Eu queria te fazer uma pergunta aqui com uma resposta dupla, né? Na visão do Diego profissional, né? Uhum. Não do líder da Dell. Qual que é o recado que você daria para os clientes que estão nos escutando hoje sobre futuro da tecnologia e principalmente para essa geração que está chegando, né? O que você acha que essa geração que está chegando deve trabalhar ou se espelhar ou se profissionalizar daqui para frente com tanta inovação que, para gente que já tem um pouquinho de mais idade, às vezes ela até chega a assustar o tamanho da velocidade que ela está, né? Mas eu queria escutar isso do teu lado pessoal. Isso é uma excelente pergunta e é mais que uma pergunta, isso é uma reflexão que eu faço bastante. Ou seja, logo que a gente começou e eu diria que até um pouco antes de se começar a falar dos Large Language Models de larga escala surgirem, a inteligência artificial já era um assunto bastante quente dentro dos corredores da Dell, porque a gente estava apostando bastante nisso. Eu fui rapidamente tentar entender um pouco a tecnologia, conceitos, uso, para poder entender que tipo de aplicação isso teria no negócio, impacto na vida pessoal do próprio Diego. Então eu fui um entusiasta, um estudioso desde o começo. Mais que estudioso, eu não fui estudioso, eu fui um usuário assíduo tentando buscar alternativas de como utilizar essa tecnologia no sentido de desmistificar. E é isso que eu tenho estimulado muitas pessoas. E muitos me perguntam, que ferramenta A, B, C ou D, qual é melhor? Cara, assim, a diferença entre elas existe, mas muito mais importante é você se aprofundar em uma delas e ir a fundo entender o conceito, o benefício que isso pode trazer para você e aplicações de negócio do que ser um especialista e ficar tentando arbitrar. Porque no final do dia, nunca vai ser a tecnologia mais inovadora que é o que ganha. Vai ser a tecnologia que gera resultados. E quando você vai buscar um parceiro, ou você vai, como a gente está falando no caso da Digistor, você precisa ter alguém que tenha a credibilidade, a capacidade e a entrega que traga valor para o seu negócio, para a sua companhia. Então, é isso que eu tenho feito. Seja curioso, invista tempo. O objetivo não é a tecnologia mais fashion, mais nova, mas sim você entender os conceitos por trás dessa tecnologia, o impacto que ela pode causar e usá-la da forma inteligente. Então, acho que isso é um pouco do que a gente tem feito na nossa jornada de transformação da companhia, né? Então, como a gente está transformando uma companhia utilizando a inteligência artificial. Isso não é um processo de tecnologia. Isso é uma mudança de cultura, de negócios e de processos, que a tecnologia é o enabler e que traz um nível de velocidade de impacto muito grande, exponencial, eu diria, se bem aplicado. Então, eu acho que é entender, não necessariamente ser um especialista técnico na tecnologia, mas entender o impacto que ela tem. E a gente só vai entender usando. Olha, muitos podem acreditar que você fala da boca para fora, mas a gente, há minutos atrás, a gente estava falando de aplicações e eu achei muito interessante quando você chegou e perguntou, mas Marcos, como é que funciona essa aplicação, né? Assim, como é que você usa essa aplicação no dia a dia? E eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga se tornar produtivo, relevante. A gente tem que estudar o tempo inteiro, né? Aprendendo sempre. Aprendendo sempre. E esse é o desafio, né? Eu falo que a gente não envelhece se a gente estiver buscando conhecimento contínuo, né? Eu acho que testar coisas, ter novas experiências, buscar formas diferentes de fazer as coisas, acho que é fundamental. Essa curiosidade saudável. Isso é importantíssimo mesmo, Muito. né? No dia a dia, eu acho que é isso que nos torna vivo e que torna buscar cada vez o conteúdo para que nos torne melhor, até como pessoa, enfim, e que a gente consiga inspirar tantas pessoas aí que acabam
olhando a gente no dia a dia como liderança de alguma operação, de alguma relevância, para que a gente consiga desafiar essas novas gerações que estão chegando aí, né? Hoje mesmo nós estávamos falando, né? Eu tenho uma filha pequena, está na 4ª série, indo para a 5ª. Como é que essas crianças que nasceram, são digital natives, como é que o uso da tecnologia impacta no ensino dela? Até que ponto? Ou seja, eu tenho estimulado ela a entender e usar a tecnologia com alguns limites, mas é um ponto importante. Ela nasceu digital, vai ser uma outra dinâmica. E o processo educacional está preparando ela para esse novo cenário? Tá. Da forma que talvez vá ser necessário, não sei. O tempo vai dizer, então eu tenho né? tentado fazer minha parte de que ela compreenda o impacto da tecnologia. Legal, importante. Bom, se você pudesse deixar uma mensagem final para os clientes da Digital Work neste momento de transformação tão acelerada, né? Qual seria a principal orientação para que eles se preparem para o melhor futuro na tecnologia nos seus negócios? Lembrando que a gente tem clientes aqui na Digital Work de todos os segmentos e de todos os tamanhos, né? Mas qual que é a mensagem final que você deixaria para os clientes da Digital Work, mas para os clientes da Dell como um todo? Vamos lá, acho que, de novo, a consistência, a capacidade de execução que vocês construíram ao longo desses 27 anos de operação é fundamental para um cliente que está preocupado com a velocidade da transformação da tecnologia. Você precisa ter um parceiro forte que tenha o conhecimento, credibilidade e vai te auxiliar nesse processo. E acho que a reputação e o histórico de entrega de vocês é fundamental para garantir que os clientes se sintam confortáveis. Essa é a razão pela qual nós escolhemos também estar com vocês nessa nova fase do nosso programa de canais. E eu não tenho dúvida alguma que eles vão estar em muito boas mãos com o know-how, com o conhecimento, com a confiança de um parceiro como vocês. Então, acho que, de novo, tendo alguém com a capacidade e a confiabilidade de vocês auxiliando os clientes a utilizar a tecnologia para transformar seu negócio, eu não tenho dúvida alguma que vão ser muito bem-sucedidos. Então, e contem conosco, né? Acho que nós já falamos, a Dell tem uma aposta muito grande na capacidade que vocês têm de contribuir para o nosso negócio, melhorando o impacto para os nossos clientes aqui na Operação do Brasil. Então, estamos juntos, Marcos. E isso só aumenta a nossa responsabilidade, né? De entregar a expectativa que a Dell tem na Digital Work. Enfim, como a gente comentou já algumas vezes, né? Foi um namoro longo até que a gente chegasse no ano passado na assinatura do contrato de Tier 1, e a gente está bastante contente assim, com o primeiro ano de trabalho, mas eu acho que o que mais me salta aos olhos e o que mais me deixa feliz nessa situação é olhar a capacidade que a gente tem de execução de negócio juntos, né? O quão tão grande é a sinergia entre essas duas empresas, né? As duas empresas têm um mote muito forte de ser sedenta pelo negócio, né? E por entregar o melhor para o seu cliente. E não entregar hoje, entregar de forma contínua, né? Consistente. Você sabe que tem um ponto que eu sempre gosto de ressaltar. O primeiro cliente da Digital Work, ele é cliente da Digital Work até hoje. Ele compra... E olha, a gente está falando de uma multinacional italiana presente em dezenas de países, com dezenas de operações diferentes. E a primeira nota fiscal, a primeira invoice emitida da Digital Work para esse cliente, e a gente atende ele até hoje. Que legal. Então, isso mostra que a consistência no desenvolvimento a longo prazo é o que nos move. Tem um ponto que eu gosto muito de ressaltar, eu gosto de olhar muito para o passado. Eu acho que o passado fez com que nos chegássemos até aqui, mas sempre olhar para o futuro para que a gente, com o passado e com o futuro em avaliação, a gente nortear a trajetória do que nos trouxe e a trajetória do que vai nos levar no futuro. E eu acho que é isso que fez com que a gente juntos chegássemos a uma forma racional de desenvolver essa parceria no ano passado, no ano retrasado, e começou no ano passado. Legal, muito bom. Estamos gratos também com a parceria. Felizes com o primeiro ano, mas muito mais empolgados com o que vem pela frente. É isso aí. Bom, como mensagem final,
que você quer deixar de recado? Agradecer vocês pela confiança. Estamos felizes de ter um parceiro como vocês no nosso programa. Acho que a gente tem muito a realizar juntos. E acho que quem ganha é o mercado nacional, os seus clientes da Dell e da Digital Work, com dois players dessa relevância, com essa capacidade de execução, oferecendo o melhor da tecnologia para eles. Então, contem conosco. Esse é um prazer. Vamos adiante para o nosso segundo ano de contrato. Isso aí, muitíssimo obrigado. Obrigado pela confiança, por ter nos apoiado durante esse primeiro ano, e pode contar com a gente, que a gente vai estar contando com vocês durante não só o próximo ano, mas os próximos anos. Legal, obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, chegou ao fim mais uma edição do Digital Work Podcast. Eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, Digital Work Oficial no YouTube, curte, compartilha, manda uma mensagem para nós do que mais vocês gostariam de ficar sabendo da nossa operação, dos nossos parceiros de negócio. A gente está aqui para poder entregar um conteúdo cada vez mais estruturado para você que nos assiste e nos prestigia. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.